ver se está conectado aqui. Tá. Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pés em fibra de carbono. E meu nome é Anderson, sou fisioterapeuta, sou técnico especialista em prótese aqui da Bionicenter. Tá todo mundo me ouvindo aí legal? Tá dando certo aí, Susan? Tá. E vamos daí agora, eu vou chamar o Marco, que ele é diretor de marketing da Ossur, e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os tipos de pé que a gente trabalha hoje em dia aqui na Bionicenter, os pés que tem hoje no mercado, né, o funcionamento. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades, a evolução dos pés aí também, né? Vou chamar o Marco para participar aqui com a gente. Opa! Bom dia, Marco. Bom dia, Anderson. Tudo bem contigo? Está me ouvindo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você aí, como é que tá? Eu estou bem, né? De home office, mas estou bem. Como é que tá de quarentena aí? Comendo muito. Não, Isso não tá certo. ajuda, mas enfim. Mas tá se protegendo também, né, Marco? Sim, não, claro. Nós, como empresa, temos diretivas, além das governamentais, né? Temos diretivas um pouco globais quanto ao nosso comportamento durante a quarentena, né? Então, Sim, estamos ainda em casa e nos cuidando até alguém falar que a gente pode voltar ao trabalho de campo, né? O Brasil é muito grande, tem situações tão sim, diferentes, né? São Paulo é São Paulo, interior do estado é o interior do estado, enfim. sim. Mas estamos levando, Aqui, como tu sabe, eu sou italiano, então sim, espero que não se repita no teu país o que aconteceu no meu. Acho que as sim, pessoas têm que se cuidar e se cuidando, cuidar dos outros. sim, Porque senão, sim, com os números de uma cidade como São Paulo, pode ser muito complicado o assunto, né? sim. Aqui, assim, como empresa, a gente também toma todas as precauções, né, devidas, mas a gente, como é setor de saúde, nós estamos abertos, estamos funcionando. Algumas alterações que a gente fez aqui foi que, assim, eu não atendo mais de um paciente agora por vez, né? Eles são Claro. intercalados, tem espaço de uma hora entre um e outro, para a gente poder higienizar o ambiente, mas continuamos trabalhar normalmente. Além do mais, né, que os pacientes, na maioria dos casos, são na faixa de risco, né? Sim, sim, a gente for pensar, a maior causa de amputação no mundo hoje é diabetes, que é um fator de risco. Está associado ao problema vascular, que são os pacientes com acima de 60 anos, que normalmente apresentam. Então, assim, Cardiovascular, respiratório. cardiovasculares, pacientes que amputaram por causa de câncer, né? Então, são todos o nosso grupo de risco, né? Mas realmente está tomando todas as medidas para que isso passe logo também e todo É mundo que está bom em casa viver. que tome mais cuidado também. Eu acredito que é devido a eles e também acredito que uma pessoa não que precisa voltar a andar tem que encontrar um momento mesmo nesse período de ter a sua prótese. Sim, e é uma necessidade, né? É uma necessidade básica, você voltar a andar, você voltar a se movimentar, mesmo que seja só dentro de casa, mas o paciente precisa da prótese, precisa que ela esteja 100% também, né? Sim, concordo plenamente. Mas bacana. Marco, vamos falar um pouquinho do que a gente veio falar aqui, Vamos, que vamos. são os pés, né? A gente sabe que hoje em dia tem pés muito avançados, mas existem os pés mais simples também, né? E que assim, cada perfil de paciente, cada tipo de paciente tem uma indicação correta também de pé de prótese, de componentes de prótese, né? Sim. Mas hoje a gente vai falar especificamente dos pés aqui.
Perfeito. Eu te falo assim, do meu lado, assim, a Ossur, eu sou, não gosto de falar da minha marca durante uma live. Sim, Mas a Ossur, assim, inventou o liner, eu gosto que todo mundo saiba disso. Isso me sim, interessa. E também, quando a gente fala de pé em fibra de carbono, né? A Ossur não inventou o pé em fibra de carbono, mas adquirimos, compramos a empresa que o inventou de fato, né? sim. Tu tem anos de ortopedia e conhece até, provavelmente pessoalmente, o inventor do pé Os em fibra pés de da carbono, Flex, né? o Van Phillips, Sim, que já veio ao Brasil anos atrás, né? sim, E uma coisa que eu gosto de falar em live é a discrepância, dependendo do país, do acesso ao pé em carbono. O sim, primeiro pé em carbono feito por Van Phillips foi no 1989. sim. E o Do que pessoal estamos acha que é falando, novo, né? Não é, já tem. 30 anos, né? Sim, uhum, E tem, infelizmente, para diversos motivos econômicos, o governo, né? Reembolso, enfim, sistema SUS, tem sim, ainda paciente que almeja, sonha ter um pé em fibra de carbono. E sim, que ainda anda com aqueles pés que acredito que tu vai comentar logo em seguida, que são sim, dos anos 60. Pé sim, em sim, borracha, com madeira, enfim. sim. Essa é É, a realidade. o que eu falo, Marco, é que assim, existem pés muito simples, né? Mas que são também, vamos ter termos de acessibilidade financeira da coisa. Porém, são pés muito antigos, né? São pés que foram criados em 1960. E hoje o mundo evoluiu. Nós estamos numa evolução constante, né? Sim. E mesmo os pés de carbono, que eram realmente extremamente caros, hoje já são mais acessíveis também. Hoje a gente já tem Acho que tu pés. deve ter passado pela primeira fase da chegada em pé em carbono, que deve ter sido muito caro. Sim, sim, era coisa assim, para muito poucos, né? E é uma coisa que hoje não é para tão poucos. A gente consegue, hoje tem pés em fibra de carbono que tem Uhum. função, né? Porque assim, acho que uma das principais características da fibra de carbono é a devolução de energia, né? Se a Sim, gente for pensar no paciente, todo paciente que é amputado e usa uma prótese para andar, a gente fala que ele tem um gasto energético maior para andar do que tivesse com a própria perna, né? Então ele sim, cansa mais para andar com uma prótese do que tivesse com a própria perna. E com os pés energizados, os pés em fibra de carbono, ele devolve uma parte da energia para esse paciente voltar a andar. Então ele acaba cansando menos com uma prótese com o pé em fibra de carbono do que com o pé, por exemplo, tipo Sacha, aquele com interior de madeira, ou com o pé articulado, o pé que não deu retorno de energia para esse paciente. 100%. É uma diferença muito grande. É importante falar disso, porque parece que o pé em carbono é só uma coisa a mais cara na prótese. De fato, não é. Para mim, eu fabrico, assim, o primeiro componente continua sendo o encaixe, Anderson. Tu é Sim, técnico sim, e tu sim, sabe que não importa o pé que o paciente tenha, seu encaixe não está confortável. sim, E o sim, conforto de um produto feito à mão depende muito da mão e do acordo que se entra na conversa com o paciente. Tu sabe disso também. sim. Uhum. Para mim, a segunda coisa que é mais importante para todos, né, fora do Uhum. encaixe e suspensão, né, é o pé. Porque É o todo pé. amputado vai precisar do pé, né? Então, Sim. assim, acredito que é um componente sim, muito importante, que parece que não tem nenhuma tecnologia, porque parece só que tem um pouco de carbono lá embaixo e não tem conceito, né? Sim. Mas, Sim. mas acredito que tu vai falar agora dos níveis de atividade do paciente. Tem Sim. muitos Sim. conceitos atrás do pé. Sim. Eu costumo, assim, aqui na Bione Center, a gente só faz a indicação do tipo de prótese, do tipo de componente, de acordo com as características principais do paciente. A gente leva em Sim. consideração o quê? Existe uma classificação internacional, que eles chamam de Level K, o nível K, com relação ao grau de atividade do amputado. Eu vou até explicar rapidinho aqui para o pessoal poder entender o conceito, né? O K1
essa classificação vai de K1 a K4, existe até o K0, que é o paciente que não tem indicação de colocar uma prótese, mas a gente não vai falar deles aqui. Mas existe o K1, que é aquele paciente que tem um grau de atividade muito baixo, que é só para ele ficar de pé com a prótese, ou para andar um pouquinho dentro de casa com auxílio de um andador, de uma muleta, de uma bengala, ou de uma pessoa auxiliando. O K2 é que ele consegue andar sozinho dentro de casa, mas para sair precisa de um auxílio, né? Do andador, muleta, bengala ou um outro profissional. O K3 é aquele, estou resumindo, né? Mas o K3 é aquele paciente que consegue sair para fora de casa, absorve todas as intercorrências do ambiente, degrau, buraco, chão inclinado, enfim. É o paciente médio, vida normal, que Sim. não faz atividade física, mas vai trabalhar, vai no cinema. Isso mesmo. E o K4, que é aquele que consegue até correr com uma prótese, né? Mas na hora que a gente vai fazer a indicação do paciente, a indicação da prótese para esse paciente, a gente tem que classificar ele com relação a esse grau de atividade e, assim, a gente tem que prever que esse paciente pode aumentar a categoria dele, né? Geralmente ele aumenta, ele não diminui. Então, você pode ter um paciente de K1, K2 que ele pode evoluir para um K3, né? Ou um K2, K3 que ele pode evoluir para um K4. É muito importante falar isso, porque a anamnese do paciente não é só perguntar para ele, eu olhar para ele e ver o que ele está fazendo naquele momento. É também entender o que ele pode alcançar depois da reabilitação, né? Sim. Acontece muito, né, Marco? Eu falo que assim, a pessoa que sofre uma amputação, ela acaba muitas vezes se redescobrindo depois de uma amputação. Eu gosto de comparar quase quando a pessoa sofre um ataque cardíaco. Tem gente que depois de 2, 3 meses o cara virou um triatleta, que o cara começou a correr, começou a fazer atividade. E o amputado, eu falo que assim, muitas vezes a pessoa ela cai num mundo novo, né? Sim. E acaba se redescobrindo, começa a mudar os valores, e ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes. Então é uma coisa que a gente também já tem que tentar prever na hora da gente avaliar o paciente amputado. Uma coisa que no caso dos pés da osso tem bastante forte, além desses níveis K, que para mim é o fundamental, né? Sim. Nós, quando indicamos as características dos pés, além de indicar a faixa de peso e o nível de atividade, a gente adiciona o impacto. Impacto, até para as pessoas que estão nos ouvindo agora, é o fato mesmo de bater em cima da prótese. É uma pessoa que, sei lá, desce de um degrau muito alto todo dia. Tem um impacto na prótese muito alto. Que é a mesma pessoa com o mesmo peso, com as mesmas atividades, que não tem esse esforço. Então, a gente tem que considerar esse como um acréscimo na categoria do pé que a gente vai escolher. Isso, né, Marco? É uma coisa que, assim, às vezes o paciente está com o pé lá, que o pé quebrou, mas se o profissional que indicou aquele pé não seguiu a regrinha do peso do paciente, do grau de impacto, do nível do grau de atividade desse paciente, você não levou em consideração, realmente vai diminuir a vida útil do pé. Né? Ou se não, se ele, por exemplo, o paciente de 80 quilos, ele colocou um pé para 100, 110 quilos, vai ser um pé duro para esse paciente. Né? Ele vai conseguir desfrutar o retorno de energia dele, porque não vai conseguir armazená-la, não vai se dobrar para pegar essa energia. E outra coisa também, Marco, o pé mais duro, vamos falar assim, ele acaba que as forças que influenciam quando ele pisa vão incidir diretamente no encaixe da prótese, que é o ponto fixo ali. Né? Então vai ser um agravante ainda mais para não fazer esse tipo de escolha que é errada. Sim, não, com certeza. Não, eu espero assim, que uma coisa positiva, né? Antes de tu entrar no detalhe, a gente entra no detalhe de pé, é que normalmente o paciente vem de uma fase estática e quando volta a andar, entra em uma fase dinâmica. Então, normalmente perde peso. Sim, né? Também tem que ser previsto isso daí também, né? Isso é uma vantagem, né? De aumentar um pouco mais a vida útil dos componentes. Eu vi que tinha uma pergunta sobre quanto é a vida útil de um pé, né? Assim, a gente vai entrar nos cuidados, a gente vai conversar disso, mas assim, eu trabalho no mercado há mais de 6 anos. Eu tenho, além de
técnicos amigos, tenho alguns clientes finais que para N razões viraram amigos. Sim, Compraram um pé da Osso 6 anos atrás, estão ainda usando. Não sim. que seja bom para as vendas, né? Eu sou gerente de venda, né? Assim, se a escolha foi feita certa, né? Se o cuidado do pé é feito da forma correta, Sim, sem dúvida eu me sinto tranquilo de falar que um pé da Osso não dura menos que 5 anos, sim, né? Eles, na maioria, tem garantia de 3, mas não tem sim. casos eclatantes, né? São peças que podem quebrar, sim, durante as garantias, porque é uma peça mecânica, pode ter acontecido alguma coisa, mas não tenho problemas com esse tipo de produto. Existem as manutenções, né, Marco, que tem que ser Sim. feitas, né? Eu, assim, eu até brinco com meus pacientes, eles perguntam depois de quanto tempo eu tenho que voltar, né? Eu falo que, assim, quando a prótese está boa, o paciente nem lembra da gente. Então, eu sei, quando eles não estão me ligando, não estão querendo agendar, eu sei que está tudo bem com eles, né? Mas mesmo que a prótese esteja tudo bem, o que eu aconselho aos meus pacientes? Pelo menos uma vez por ano, venha, faz uma visita aqui para a gente vai pegar a prótese, vai desmontar ela, eu vou olhar os componentes, vou limpar, vou lubrificar e vou montar. Por exemplo, nos pés de carbono, né? Uma coisa que normalmente eu indico para os meus pacientes. Uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, quando a gente faz essa reavaliação da prótese dele, Sim. a gente vê aquela meinha de proteção do pé. Né? Eu falo que a meia ela tem basicamente duas funções. Uma, proteger a capa do pé, né? E a outra, evitar barulho do pé com a capa. Né? 100%. Isso. Então, quando o paciente vem aqui, eu desmonto o pé, tiro. Primeira coisa que eu olho é a meia. Né? Se a meia está rasgada ou se ela está com desgaste muito excessivo. Se não tiver tudo bem, a gente vai só limpar o pé e vai montar ele de novo, vai mostrar para o paciente e falar, ó, não tem necessidade. Bom que você vai falar isso, porque tem pacientes que até me alcançam e me perguntam, Marco, eu tenho que limpar o pé? Não é uma operação tão simples. Tem que ter Porque, ferramental, né, também para poder mexer. porque Né? o pé é engatado na capa. Sim, E tem sim, uma ferramentinha, que é uma calçadeira diferente, né? Que sim, serve justamente para calçar o pé em carbono na capa. Então, tirá-lo da capa, de vez em quando, pode ser uma operação um pouquinho difícil, né? sim, não é tão fácil assim, Mas, assim, tem que se limpar. Pessoa que Sim, entra, tem muita gente que pergunta sobre posso molhar ou não posso molhar um pé, né? sim, Claro, pode molhar, pode. Né? Tem pés que são feitos para entrar na água, né? sim, Quase a maioria dos meus pés é a prova d'água, né? Tem sim. alguns que Uhum. não são, mas mesmo um que não é, mas vem contado acidental, sei lá, está Molhou, chovendo muito, tem que limpar. Não pode sim, deixar daquele jeito. Tem que limpar e enxugar. Limpar com água doce e enxugar ele, né? sim, Como sim, você faria, eu falo assim, com o seu sapato mais caro. sim. Né? A gente já Uhum. pegou chuva todo mundo, um sapato de couro tem que cuidar dele, senão vai estragar. Sim, Imagina que custa bem menos que um pé em fibra de carbono, então eu cuidaria mais, né? com certeza. Cuidado tem que ser redobrado. O que eu falo assim, também para os meus pacientes, a gente faz a indicação da prótese, a prova d'água, o resistente à água, que a maioria são resistentes à água. Né? Sim. Não quer dizer que se você mergulhar o pé na água, ele vai quebrar ali no meio. Mas tem que tentar evitar isso daí. Caso aconteça, aconteceu de, sei lá, caiu, jogaram a pessoa na piscina e o pé dele não é a prova d'água. Eu falo, marca na próxima semana, vem aqui, eu desmonto o pé, limpo ele e monto de novo. Não quer dizer que vai. Agora, se a pessoa faz isso frequentemente e não faz a manutenção do seu pé, a gente fala que a vida útil dela cai muito. Né? Claro. A gente estava falando de vida útil de uma prótese, a gente sabe que os componentes, em média, né, são orientados a gente que a cada 5 anos tem que ser trocado, ou seria a vida útil do componente. Eu tenho pacientes que o cara pula 3 metros de altura com a bicicleta dele, que dura 6 meses, 8 meses o pé. Ou tem pacientes que vêm trocar depois de 14, 15 anos. Então vai muito dos cuidados que você toma com a sua prótese também. Né? Uma comparação que eu falo que assim, é muito parecido com o carro. Né? O carro, tem gente que roda 100 mil no ano, tem gente que roda 10 mil. Mas se o cara que roda 100 mil faz as manutenções corretas,
o carro dele vai durar. Talvez não tanto quanto que o cara que roda 10 mil por ano. Mas Eu tenho, eu tenho um amigo, Anderson, que é da equipe de arremesso de peso de uma sim, nação que não me lembro, mas essa pessoa é pequena, é 2 metros, ele pesa mais de 160 quilos. nossa. É, Ele é um amputado transtibial para atleta que faz sim, arremesso de peso, aquele negócio de colocar ali. E justamente tem uma técnica aonde sim, ele aterriza para arremessar no pé protético. entendi. Nossa. É As um dos forças que pés incidem mais ali. é um dos pés mais pancada que eu tenho, que é o reflexo choque, Sim. feito para mais de 166 quilos. Aham, Ele a cada é um pé que tem 3 anos de garantia, mas enfim, mas isso é mais para o comercial. Cada ano ele quebra um. Se sim. ele, nesse nível, que está no limite do limite, dura um ano, uma pessoa bem escolhida com pé desse faz 5, 6, 7, 8, 10 anos, Sem esquece. problema. Às vezes o pessoal pergunta se vai, se. Ah, mas deu tempo. Vai. Não. Muitas vezes você troca aquela meinha, muitas vezes você troca a capa do pé, que pode ter rasgado, Acontece. né? Mas o caro, vamos falar assim, o mais caro do pé dura mais tempo, Sim, sem né? Então, temos certeza. de durabilidade. Marco, quer falar um pouquinho sobre como começaram os pés? Aí a gente Não, vai falar assim, um pouquinho dos eu pés em tava te si. contando assim, a história do pé é engraçada, porque é a história mais ou menos de todos os componentes da indústria. Sim. Tem uma invenção que depois vira standard para as demais empresas, né? A Uhum. Oshio inventou o liner e todos os meus amigos concorrentes, né? É, é, eles têm liner também, da marca deles. Sim. A pé em carbono, o Van Philips inventou no 89. Nós compramos a Flexfoot, né? Sim. E virou Flexfoot da Oshio. A gente faz isso porque no nosso segmento se vive de acerto e erro, Anderson. Sim. Ah, um componente é melhor que outro, sei lá. Eu falo assim, eu tenho mais experiência em liner, a maior Sim. de todos. Uhum. Provavelmente a confiabilidade do meu produto de silicone é maior, porque eu já errei muito. Sim. Sim. Eu pego o exemplo do técnico que sai da formação dele e faz o primeiro encaixe dele. Não é Sim. igual ao 10 milionésimo encaixe que ele vai fazer. Vai Concorda? aperfeiçoando, né, com o tempo, né, Marco? Aperfeiçoou. Então, o liner foi assim, pé foi igual. A gente chegou, comprou empresa, começamos a fazer pesquisa e desenvolvimento com vários erros. Eu gosto de falar isso, porque o Sim. acerto venceu do erro. E Sim. chegamos agora numa plataforma que passou pelo Variflex, pela plataforma Variflex, que era bastante famosa, né? Para a Sim. plataforma Proflex, aonde encontramos até as necessidades de muitos amputados. O amputado gostava de ter e usar o chinelo. Então, todos os pés tendo aberto. Amputado queria ainda mais retorno de energia, ainda mais um movimento que lembrasse o pé próprio dele. E Sim. esse plantar Proflex justamente faz isso. Até Sim. tem o que nós temos fisiologicamente, aquele apoio no dedão que dá o último impulso. Hum. Botaram isso no pé também. Então, do 89 até o lançamento dessa família, que foi no 2016, foram anos de acerto e erro. E acredito que ali a gente vai para ainda mais para frente. Eu gosto de contar esse anedoto, para mim, importante, que qual que é o desejo maior do amputado? Para mim é ter o membro de volta, né? Sim. E É, nós testamos. eu falo que assim, a pessoa nem lembrar que ele usa uma prótese, né? Isso, boa. Nós temos um pé biônico, né? Que se chama Sim. próprio foot. Esse Sim. próprio foot foi testado para se movimentar, né? Se comportar, né? Como se fosse Como se um. comportava o pé antigo através de sinal emitido no nosso cérebro com uma tecnologia implantada no coto. Eu já Sim. tenho um paciente que está usando essa tecnologia e está funcionando muito bem. Eu espero que na tua audiência tem bastante amputado jovem
Sim, Porque acredito que isso, nos próximos 5, 10 anos, talvez até 15 anos que seja, vai virar normal. A planta sim. flexão, o movimento normal que nós fazemos do pé, vire normal para ele, tanto que ele chegue a esquecer de ter a prótese. É aquela questão que a gente estava falando, o Marco, da evolução, né? Então tem coisas que estão evoluindo e assim Sim. não se justificam mais hoje em dia, Não. né? Antigamente a gente andava só de trem a vapor, né? Hoje não, hoje tem. É uma luta que acho até o fabricante no teu país, eu estou muito incorporando isso no Sistema Único de Saúde, né? Aonde tem uma prescrição que não prevê o nível K, né? Sim. Que É, todo é mundo a forma recebe. errada de se prescrever prótese, né? Isso falar que todo amputado é igual. Não, todo amputado é diferente. Não, sim, Eu tenho, só a minha empresa, e tem, sei lá, no mundo tem 20, tem, sei lá, 30 pés. sim, Tem, sei lá, 600 pés no mercado. E por quê? sim. Porque cada um tem algumas características diferentes, os conceitos da base, mas tem alguma coisa um para outro que identifica mais um paciente ou mais outro paciente. É, Então, ter uma, duas prescrições que falam para todos com pé, que é só K1, K2, aí não fica bom. é. E é até você puxou uma coisa, Marco, que eu ia falar também, que é o seguinte, o paciente também ele pode evoluir a sua prótese, né? Ele Nossa. pode começar com um pé mais simples, que talvez não vá atender todas as exigências que ele pode fazer com uma prótese, mas ele pode mais para frente substituir esse pé quando tiver na hora, né? 100%. Mas mesmo assim tendo um pé com função adequada para ele, né? Agora eu puxo um pouco mais a sardinha dos técnicos, né? Tu no caso, mas quem vem do Sistema Único de Saúde, que o encaixe não prevê liner, né? Eu fabrico componente e não faço encaixe, Sim. né? Procurem primeiro arrumar essa parte da prótese. É Encaixe o bom, principal de uma prótese, né, Marco? encaixe bom e liner. Dali, o resto é modular. E compra um pé, e troca o tubo, adiciona um joelho bom. Uma das coisas que eu faço aqui também na Bionicenter hoje, hoje praticamente todas as próteses que a gente faz aqui são com liners, né? Tirando um paciente ou outro que usa prótese há 40 anos sem liner e não quer entrar no liner. Tudo bem, a gente Faz parte. respeita, mas todo paciente, mesmo recém-amputado, né, tem que fazer um preparo do coto, porque o coto vai perder volume. Sim. Mas todos a gente já faz com liner, porque aumenta a suspensão, aumenta o conforto da prótese, aumenta a propriocepção, né? A sensação de encostar o pé no chão com o sistema Até de no liner caso de adequado. primeira amputação, ajuda a fechar a ferida dos pontos, né? A marca do Isso, corte. porque você aumenta a circulação local, né? Com o sistema de sucção, por exemplo. Então, assim, realmente é isso que eu falo, é evolução. O pessoal tem que entender que o mundo está evoluindo, né? Sim. Então, realmente a gente tem que olhar para frente, né? O Marco, eu tô vamos falar primeiro de um pé simples, né? De fibra de carbono aqui. Claro. Eu tô com um Balance, né? Que é um dos pés que hoje a gente mais vende aqui na Bionicenter, mais faz prótese para paciente, né? E que assim, eu vou falar um pouquinho, mas depois eu quero que você me complemente, Tá tá? bom. Que eu explico para os pacientes. Esse pé é um pé com uma lâmina de carbono reta, tá? Então é uma chapa reta de carbono, reta não, curvada, né? Mas eu digo assim, ela não A gente é fala de bipartida. formato J. Isso, E isso aqui ele vai absorver energia quando o paciente chega na fase de impulsão da marcha, isso aqui absorve energia e faz a impulsão para o paciente. E ao mesmo tempo ele tem um calcanhar macio, que é um calcanhar de espuma. Que a hora que o paciente coloca o peso, isso aqui ele absorve o impacto e depois começa a direcionar toda a energia para a ponta do pé e sair na ponta do pé. Por que eu falo que é um pé simples? Porque a construção dele é simples, né, Marco? E assim,
eu quero que você falasse um pouco do grau de impacto para esse pé aqui. Assim, eu acho que é um primeiro pé, uma entrada de pé de carbono, Sim, certo? Se uma pessoa vê de um pé sátil articulado, e vai botar já esse pé, né? Que como as características tem menos que vários outros, né? Ele vai sim, já sentir uma diferença enorme pelo fato de ser em carbono, né? A construção vem ainda com o desenho não das 2016, das anteriores, com esse formato em J, né? sim, Aonde se flete e se devolve energia no final da fase de apoio do pé, né? sim, Como você falou, é um pé simples, é um pé que vai até 136 quilos. Nesses 136 quilos, ele é dividido para 5 categorias, quando outros pés têm mais categoria, porque é mais assertivo, é um pé mais complexo, né? sim. Então, a cada, sei lá, 10 quilos tem uma categoria de pé. E o impacto dele é de baixo moderado. Não aconselho uma pessoa que faz uma academia, né? E com um pé desse, porque não é feito para isso. Não tem Ah, mas indicação para esse tipo de paciente, né? eu tenho sempre um paciente que fala, mas, Marco, se eu naquele momento que estou perdendo o ônibus, dou aquele 10 metros de corrida com esse pé, quebra? Não, não quebra, porque se é escolhido para o teu peso, não vai quebrar. Mas não é uma solicitação que ele vai aguentar com frequência, Não é o né? paciente que vai fazer um Cooper todo dia, né? Exatamente, Não não é é para para esse ele. paciente, Não é tá? para esse paciente. Mas assim, mesmo ele os pés mais simples, eles já beneficiam esse paciente Nossa. por causa desse acúmulo de energia, essa propulsão. Então, essa Por isso que eu te impulsão falei, na marcha você comentou para mim de mudar uma peça de cada vez. sim, A gente falou também, tem que sempre lembrar que tem aquele assunto do custo-benefício, né? Também tem que sim, colocar em conta que pé em carbono é um pé caro, não é um pé barato, sim, né? Não, eu não faço as contas no bolso de ninguém, mas dinheiro é dinheiro para todo mundo. E talvez uma pessoa que vem do Sistema Único de Saúde com pé SAT já ter acesso a um pé desse, já vai mudar a vida dele completamente sim, para melhor, sim. né? É, vamos falar assim, é outro nível, né? É outro É nível, outro né? nível. É outro nível. É o meu pé, vamos falar assim, de entrada. Né? Sim, É um pé de sim. entrada que não permite fazer muitas outras coisas que outro fala. Sim, estão falando o Balance J, sim. Balance J. Uhum. Ela perguntou também, depois a gente vai responder todas as perguntas aqui, que a gente não conseguir responder no ar. Eu vou entrar em contato com Ah, cada um e vou eles estão falar. perguntando desse pé se é bom para femoral ou tibial, né? Sim, todos os níveis de amputação, desde que caiba, né, Marco? Sim, exatamente. É bom que tu fala também desde que caiba, porque de vez em quando a gente teria que puxar uma orelhinha de alguns cirurgiões que não Sim, deixa muito espaço sim. para o É, amputado ter opção de pé. Mas isso a gente o- pode falar outra vez. mas é uma coisa que tem mudado bastante também, viu, Marco? A gente vê que, assim, antigamente tinha muito mais problema com isso, né? Hoje, os cirurgiões, os médicos, têm acesso a mais informação também, e Sim, quando vão fazer a amputação, já preparam o paciente para colocar uma prótese, né? Nem melhor, todos, mas a grande mundo maioria já ideal. faz isso daí, né? Bacana. Marco, peguei um outro pé, vamos entrar na linha já Proflex, tá? Sim. Eu peguei aqui um Proflex Alignment, tá? Gostei do adaptador. Você viu? É Foi de porque a propósito. maioria que usa esse pé são as mulheres, né? Então, eu coloquei um adaptador aqui cor-de-rosa também. Mas só para efeito comparativo, eu falo assim, primeiro as lâminas, né? A lâmina do Unbalance é uma lâmina inteira reta. Essa Sim. lâmina do Alignment é uma lâmina que ela é bipartida, né? Qual que é a função desse bipartido? É você poder pegar qualquer terreno e o pé ele Claro. se adaptar ao chão, tá? Sim. Outra característica, ele tem o dedo aberto, né? Para você poder colocar uma capa com o dedo aberto, realmente colocar um chinelo ou uma sandália, principalmente mulher que gosta de variar o tipo de sapato, né? É, são 3 lâminas de carbono, né? Então, assim, a área
de absorção de energia e de impulsão é maior do que a de um balance também, né? Uhum. E o Muito maior. grande assim, diferencial do pé aqui é o alinhamento dele, né? Então, assim, a maioria das próteses que a gente faz com pés sem regulagem de salto, você faz com determinado tipo de salto. Se o paciente, vamos provavelmente 1,5 cm a 2 ou a 2,5, se o paciente coloca um sapato com um salto mais baixo, a prótese vai jogar ele para trás. Se coloca um salto mais alto, vai jogar ele para frente, né? Aqui Infelizmente. não, a gente tem um botão que o próprio paciente ajusta a altura do salto, né? Então, ele travou o botão, o pé está funcionando com uma altura de até É 6, bom 7 que centímetros, tu né? mostrou, mas tu falou que é um pé mais querido das meninas, né? Porém, Sim, eu faço uma palestra, eu sempre pergunto para todo mundo na plateia, dos homens, só os homens. Quanto homem aqui tem o sapato só na sapateira? E todo mundo, ninguém levanta a mão, porque tem o chinelo, sim, tem o Asics para correr na esteira, tem o sim, sapato social, tem aquele sim. mais simples do dia a dia para ir no shopping de short, tem vários O sapatos. sapatênis, que é um pouco mais baixo, o salto. Exatamente. Então, assim, me aconselha um pé desse? Claro, porque tu não vai precisar toda vez ver a cara do Anderson para ele te regular o alinhamento Sim, para o pé ou para o sapato que tu vai usar naquele momento. É mais prático. Claro, as meninas vê um pé desse e se imagina, já se projeta um já que salto. vestido é salto, né? É óbvio, Sim. faz parte. Eu falo que assim, mesmo, por exemplo, para o homem, pô, o cara trabalhou o dia inteiro, o cara quer chegar em casa, andar descalço, com o pé, com a prótese, ou o cara quer andar com o chinelo, né? Você já mesmo ajusta o salto ali. Então, caso de mulher, né? Tô com salto. Não, tem homem também que gosta, mas cada um é cada um. Então, assim, um salto mais alto é que chegar em casa e quer andar descalço. Vem ele abaixa aqui, trava o pé e ele está para andar descalço, né? A gente fala que o alinhamento, para o paciente poder entender um pouquinho, o tubo aqui, ele tem que estar geralmente 90 graus com o chão, com o sapato, né? Então aqui, se você coloca um salto mais alto, empurra ele para frente, coloca um salto mais baixo, joga ele para trás. Então aqui ele ajusta, ele deixa os 90 graus lá, mais ou menos o tubo com o chão, travou, o pé tá alinhado, E né? esse pé mesmo, com esse plantar, é ele mesmo uma evolução com esse, sobre essa plataforma ProFlex de um pé mais antigo, que era o Elation, né? Sim, Que era só uma lâmina de carbono reta presa na capa com na um capa. tornozelo. Era um pé que se gostava, sim, mas esse que tu está na mão é muito melhor para o retorno de energia, né? O outro é um pé mais duro. Esse é muito melhor desenvolvido, né? Da ponto de vista da dinâmica. Sim, sim. E assim, desde essa lâmina bipartida, que é da linha Proflex, onde você pode pisar no chão inteiro desnivelado, aquilo não, essas forças que influenciam quando você pisa no chão não vão influenciar diretamente no coto do paciente, no encaixe do paciente. Claro, Né? eu acho ótimo o fato, de novo, que mudou o sapato, tu não tem que ir pensar em um alinhamento diferente, pode fazer tudo em casa. E não sei se tem algum desses teus seguidores que já tem até um vídeo no canal aberto da Osso sobre Uhum. como alinhar certinho a própria prótese, tá? Sim, Então sim, usem até a regra para não deixar nada ao caso. sim. Não, bacana. Vamos na linha Proflex. Agora aqui, Marco, eu estou com um pé de alta performance para o paciente. Acho que é hoje para paciente de alta atividade, né? Esse aqui, se a gente olhar a lâmina, é igualzinho do Proflex Alignment, né? A lâmina de baixo aqui, ela é bipartida, dedo aberto também. Eu gostaria que A tu diferença é que esse colocasse esse nessa posição e colocasse na frente o Balance J. Nessa sim, posição, para as pessoas verem. vou... Tá? Aqui, ó, Bem na lateral. vamos Bem de novamente. lado. Vira Esse de aqui é um lado. pé é um pé bem simples, né? O Olha só Balance a J. diferença.
E aqui a gente tem um pé avançado para alta atividade. Tá? Vamos Eu começar as acredito que comparações. seja clara a diferença visual, né? Sim, de um pé com o Nossa, não outro. tem nem comparação. Né? Então, assim, vamos lá. Já começa com as lâminas bipartidas também, dedo Sim, aberto, característica igual do Proflex Alignment, né? Esse aqui é o XC, a gente tem uma lâmina, não sei se é assim que a Oster explica, mas eu explico assim para os meus pacientes, que é em formato de C, aonde você começa uma absorção de energia na ponta do pé, ela transfere também para duas lâminas, né? Uma lâmina dupla em formato de C, que isso absorve energia e expande mais. Então você tem uma área de absorção de energia maior e uma área maior também de propulsão. Então a devolução de energia numa corrida, que tanto a absorção na hora do impacto da ponta do pé quanto a propulsão é muito maior para o paciente. eu te falo como nós desenhamos isso daí. Todo mundo É? conhece as lâminas, como nós desenhamos eles. Todo mundo Sim, conhece as lâminas de corridas da Osso, né? sim. A FlexRun, Chitan, porque os para-atletas, na maioria dos casos, usam o meu produto. Se tu pega uma FlexRun e coloca do lado, tu vê que o desenho O está formato é justamente parecido, né? está chamando ela. Esse não é um pé para fazer 5 quilômetros de corrida todo dia. Porque para isso tem um pé de corrida, né? Que é a Sim. Flex. Mas que atende excelentemente bem fazendo academia, uma esteira, né? Acredito que agora tu vai falar até da bolinha lá. Isso, Né? Esse aqui é o Proflex XC Torsion, né? Além de todas as características da fibra de carbono, que é o conceito desse pé, aqui ainda a gente tem uma suspensão na prótese e uma torção, né? Então, para paciente que faz, sei lá, joga handball, basquete, golfe, né? E precisa fazer uma torção do tornozelo, esse pé faz. Além dessa suspensão, a absorção de impacto, porque quando a gente coloca, bate o pé, o calcanhar no chão, a gente tem um impacto que vai direto no encaixe do paciente, que é a Sim, conexão da prótese com o paciente. Então, exatamente. esse sistema aqui de suspensão, né, ele já absorve esse impacto também. Mas, Anderson, eu te falo assim, no dia a dia mais simples, uma Sim, descida da escada para um sim, transfibial, ele desce a escada, não tem problema. Parece que não está fazendo nenhum esforço, é simples. Agora, com o pé, com uma bolinha dessa, ele poupa esforço da perna boa, porque essa bolinha vai amortecer cada degrau dele. sim, Falando sempre do dia a dia, como a Ossur vê, né, essa bolinha, o paciente, homem ou mulher, não importa, que está andando no shopping e simplesmente a criança que está dando na mão para ele, que é ele é o pai de família, a mãe de família, puxa ele para trás. Ele compensaria a torção inteira em todas as outras articulações do corpo, porque ele não tem tornozelo, né? sim, sim. Esse ali faz a função do tornozelo. Então, tu está É, poupando as outras articulações de se até uma machucarem a pergunta, longo prazo. ele realmente ele tem rotação, né? Ele tem uma pequena rotação, então isso absorve esse impacto que você falou, parou e virou rápido, né? Senão, Sim, normalmente o cara compensava no joelho, se era tibial, ou no quadril, se ele era femoral, né, acima do joelho. E isso, imagina assim, um garoto de 30 anos, quando ele vai estar com 60, o joelho dele estaria no espaço também. sim, De tanto esforço que ele teve que compensar, né, por causa de não ter acesso a uma tecnologia como essa, por exemplo. Eu acho, sim. falo, Anderson, eu não sou amputado, né? A Uhum. gente vende componente, fabrica componente, eu só escuto os amputados. Mas para tudo que eu sei de pé, com o meu tipo, que eu gosto de ir na academia, de treinar, né? Não nesse período, pelo amor de Deus. Mas seria assim, certeza absoluta o pé que escolheria. Sim, Certeza. seria uma indicação para o seu caso se você fosse amputado, né? Mas ó, Certeza. uma coisa legal que eu não falei também, por exemplo, a gente pega um Proflex XC, torsion, né? O paciente tem que ter espaço para a gente poder trabalhar também. Faz assim com a mão. Ó, mais um pouco, o tamanho de um palmo.
E eu tenho uma mão Pelo bem grande, menos viu? 22, 23 centímetros. É, então, assim, tem que ter espaço. Então, também tem indicação e tem que ter o espaço para a gente poder trabalhar. A gente, por exemplo, esse pé aqui é um pé muito bom, mas se a gente pega a estatura média de um brasileiro, por exemplo, que não são muito altos, né? E pega um paciente que é uma desarticulação de joelho, que tem um coto é amputado acima do joelho, teoricamente tem espaço para trabalhar. Mas o coto é muito longo, se o joelho não der o espaço, se o joelho não for o joelho mais curto, não cabe um pé desse, Não vai caber, claro. né? Isso Então é uma realmente outra coisa a se considerar, né? tem que ser a indicação, tem que estar correta também, Sim, né? porque tem muitos casos, eu vejo nas redes sociais, nossa, amei esse pé, quero esse pé para mim. E talvez simplesmente não cabe. Sim, sim. E não é porque a gente não queira, mas ele tem um desenho e uma construção específica. Infelizmente, de vez em quando a gente tem que falar, não, também não. Tem que dar o espaço também, né, Marco? Certeza, certeza. Marco, para encerrar aqui a gente falar dos pés, eu estou Sim, com um pé aqui também, que hoje, na minha opinião, para o paciente que não vá praticar o esporte, mas que ele quer conforto no seu dia a dia, e sem ser para a gente partir para um pé eletrônico, né, sim. que tem aquelas funções a mais, eu estou com um pé Proflex também, mas é o pivô, né, então é daquela linha, acho que só faltou o LP aqui para Sim. mim fazer a demonstração. Mas esse aqui é um Proflex pivô, né? Volto a falar, ó a lâmina de baixo lá, da mesma linha da família Proflex, com lâmina bipartida, dedo aberto, tá? Ele também tem 3 lâminas de carbono, tá? Sim. O diferencial são que ele é um pé que ele tem 3 eixos, né? Vou deixar você falar um pouquinho aí dos eixos, Marco. Qual que é o benefício? Eles pegaram aquele esqueleto que todo mundo vê na escola, né? Pendurado lá, e dá até nome, né? Para ver quantos ossos tem no corpo, e copiaram mais ou menos o pé, né? No Sim, desenho do pé do esqueleto. Faz as movimentos. Que eles pensaram? Assim que o pé apoia, né? Esses 3 pivôs, né? Esses 3 sim. eixos fazem ele trabalhar, ele vai descer a ponta do pé. Que Ele nem faz o esse movimento nosso, para frente, né? que nem o nosso pé normal faz, porque quando eu Uhum. apoio, jogo a planta no chão para estar estável, né? Sim. Depois, com os outros 2 pivôs que se mexem junto, enquanto ele está com a planta no chão, como você mostra agora, e Uhum. ele pega toda a progressão da tíbia, né? Do Uhum. osso da perna e do encaixe, vamos falar assim, se é tibial, enquanto o pé Faz está no movimento para chão. frente. Sim, Isso significa o quê? Segurança, sim, tranquilidade. Estar com todo o pé no chão enquanto o outro pé está suspendido no ar é uma certeza de não cair, né? E ter esses eixos que se mexem faz que isso seja um movimento suave, confortável, macio. Então, descer uma rampa, todo mundo tem, que eu ouço, tem medo de ser rampa. O pé desce a ponta do pé, né? Então, apoia na rampa na descida. Ou deixa a ponta assim, bem apoiada na subida. Ou sim, desce o calcanhar no degrau. Então, esses 3 eixos trabalham, para falar simplesmente, para deixar o pé na melhor posição a cada passo. sim, E para as pessoas entenderem de maneira simples, fazer nó no cadarço do sapato, né? Nós dobramos o nosso tornozelo e puxamos o pé para trás, né? Então, sim. fazemos Uhum. um ângulo assim para nós aproximarmos, para facilitar, né? Sim, Esse faz a mesma coisa. Então, tu consegue alcançar esse objetivo, né? sim. Eu falo para o paciente que é um dos poucos pés que você consegue agachar para frente, né? Que você tem essa Exatamente. progressão, Porque né? tem essa progressão. Ele faz... acho que o nosso fisiológico faz quase 30 graus, né? 30, Isso. 35. Esse chega a 28. Então, é É. muito, muito próximo do próprio pé. A Esse aqui é o precisão dele. Proflex Pivô. Estão Sim. perguntando o nome desse pé. Esse Proflex pé é o pivô. pé mais, na minha opinião, é o pé mais avançado que tem em fibra de carbono O, sem ser eletrônico. o que tem de tecnologia dentro desse pé, ele perde
um pouco só para o eletrônico, Sim, porque o eletrônico, além de ter os eixos, então mexer o tornozelo, né, ele pensa no que tu está fazendo a cada passo, né? Então, tem esse a mais. Mas, de fato, aqui tem a maior tecnologia da minha empresa enquanto a um pé em fibra de carbono mecânico, vamos falar assim. sim. Está tudo E, aqui. e vamos falar, né, Marco? Não é um pé para o cara praticar esporte. Você quer um pé que vai até a categoria K3. É um K3 cheio. É o cara que vai no Sim, cinema, que vai no shopping, que vai trabalhar, que vai pegar os filhos, faz tudo. E quando chega em casa, bota o chinelo e fica em casa. Mas não faz nem aquela horinha de tênis ou não vai jogar golfe. sim, sim. Eu vou responder algumas perguntas aqui, tá? Certo? Que o pessoal foi mandando. Eu vou precisar de ajuda sua depois das outras perguntas aí também. O pessoal está perguntando assim, Marco. Quero saber se no caso de molhar o pé, danificar não tem problema. Foi aquilo que a gente conversou já no começo, né? Que assim, realmente tem que tomar cuidado, mas se caso acontecer, não vai quebrar o pé no meio. Não. Mas o que se aconselha é o mais rápido possível, volte à ortopedia que você fez a sua prótese e pede para eles desmontarem, fazerem uma limpeza, né? Melhor coisa. Perguntaram também quais são os riscos de quebrar um pé e qual que é a durabilidade. A questão da durabilidade a gente já conversou também, né? O risco do pé, pode falar, Marco. É a escolha errada do peso Sim. do paciente, do nível de impacto. Então, a anamnese, né, a conversa entre o técnico com o paciente para saber o que ele pretende fazer, o que ele irá fazer também, né, é fundamental para evitar esse tipo de problema, né? Uhum. Primeiramente, obviamente, eu gosto de falar isso, são componentes mecânicos, né? Sim, Tu pode pegar um carro zero e tá com problema numa suspensão. sim, Acontece. acontece, né? Porque são máquinas que fazem componente. Nunca tem o caso, mas pode acontecer aquele caso também. Então, assim, a escolha errada é uma coisa, eu te peço até desculpa em falar, mas acredito que tu concorda comigo. Sim. Se o alinhamento em cima do pé é errado, o esforço que tu O está botando desgaste vai ser maior, né? o esforço que tu está botando em cima do pé na posição não certa é muito mais. Pense no sapato que está com o calcanhar comido do lado errado, porque tu está pisando mal, Sim, certo? O sim, pé de carbono é igual. Se eu é a puxo mesma todo o coisa. alinhamento para trás, está tudo alinhamento atrás, estou forçando ele em uma posição não certa. Provavelmente isso leva a um desgaste, não provavelmente, certeza, isso também leva a um desgaste antecipado do produto, né? Por isso tem Sim. regras, tem manual. Quando eu lanço um Uhum. produto, ninguém aprende nada, ninguém inventa nada, tem um manual que explica como usar o produto. E é por isso que muitos me perguntam, Marco, eu gostaria de comprar da Osso. Não, não tem como. Tem que passar no técnico, vai no Anderson ali, porque é ele que vai escolher, que vai montar, que tem a responsabilidade de colocar da forma correta. O Botou pessoal, o errado, pessoal, estragou o pé. o pessoal está perguntando sobre alinhamento. Eu falo que assim, alinhamento, existem dois tipos de alinhamentos básicos, vamos falar assim. Um é o de bancada, que a gente segue o padrão do fornecedor. Então, vê o manual, vê o alinhamento certinho. Você posiciona o encaixe ou o joelho, o que for na posição e faz o alinhamento. Esse é o alinhamento estático, ou de bancada, que a gente fala. E existe o alinhamento dinâmico, que pode mudar completamente o de bancada. Então, realmente, é um desafio o alinhamento, né? E se o alinhamento estiver errado, por consequência, vai desgastar mais rapidamente o componente. Vamos falar de carro, né? Você anda com o carro com a roda desalinhada, o que vai acontecer com o pneu dele? Ele vai desgastar muito mais rápido. Só que no conceito de muito amputado encontrei ali um pé de um amigo, vou montar eu mesmo. Não é assim. Por Né? que tu Porque vai, por que tu vai no, montar os pneus em um profissional que alinha? Porque tu sim, sabe, tem esse e conceito. outra, né, Marco, seu amigo pode pesar 110 quilos, você pode pesar 60, né? Então, Exatamente. tudo isso. Por isso que eu falo, às vezes o pessoal pergunta, fala, Anderson, eu consegui um pé usado. Eu falo, não, eu posso colocar para você, não sei se é adequado. Para saber se o pé bateu o mesmo lado, o tamanho,
a pessoa que tinha o mesmo peso, quanto tempo esse paciente estava usando esse pé. Então, assim, são diversas coisas que podem até causar um malefício na sua prótese. Né? 100%. Pode ser que você não consiga acertar o alinhamento, alinhamento não, mas pode ser que você não consiga ter um desenvolvimento bom com a prótese. Claro. Né? Marco, mais uma. Eles estão perguntando o que pode fazer para conservar o pé. Acho que também já conversamos, né? Pelo menos uma vez por mês, uma vez por mês, não, perdão, uma vez por ano, passar, se estiver tudo bem com a sua prótese, não vem antes, né? Mas passar e fazer um check-up geral da sua É prótese. bom. Marco, tem mais uma pergunta aqui. Ó, além da diferença de peso em relação aos outros tipos de pés, quais são as outras vantagens do pé de fibra de carbono? Acho que também já falamos sobre isso, né? Que é o retorno de energia, ampliar Ou ajude para todos os outros partes do corpo, né, a não compensar um componente não adequado. Então, o carbono ajuda a absorver melhor o impacto, devolver melhor o impacto, poupa a perna boa, cansa menos. Um transtibial usa 70%, 80% ou mais de energia, um transfemoral quase 150% bilaterais. Então, a cada passo é como se desse 2,5 passos. Então, assim, é muito desgaste. E alguns pés, né, tem estudos dos pés que, assim, todo paciente amputado ele tem uma tendência maior a ter um desgaste natural maior no seu outro membro, né, no membro são, né, que pode causar artrose, artrite, e alguns dos pés diminuem essa incidência também de artrose, de artrite nos outros membros, né, Marco? Então, são, de fato, assim, N razões, e a maioria a gente falou aqui, que é melhor ter um pé em carbono que qualquer outro pé. Não que os outros pés estejam ruins, mas tem uma indicação mais fechada. Pé SAT, qualquer um pode procurar na internet, está escrito lá, K1, Sim. K2. Sim. Não passa disso, está lá. Não, mas beleza. Marco, acho que o tempo aqui nosso está acabando, estendeu mais do que a gente vai nos cortar. A conversa é boa, mas o tempo é aquele. Se alguém tiver pergunta, pode mandar depois no direct aqui do Instagram. E de novo, Anderson, tu sabe que o canal tu tem direto com a empresa, então você vê que tem uma necessidade dos teus seguidores em entender mais de joelho, falar de suspensão. Nada vieta a gente daqui a um mês, não é porque tem só essa pandemia que a gente está aqui. Podemos fazer isso daqui a um mês falando de suspensão. Ou do que os teus seguidores estão com vontade de ouvir. Vamos fazer o que puder para ajudar o pessoal aí também, 100%. né, Marco? E assim, estou aqui à disposição de todo mundo. O que não for da minha competência, eu encaminho direto para o Marco, a gente vai ter uma resposta da própria Ócio com relação ao que precisar, né? E, Marco, agradeço aí seu tempo. Eu agradeço de ter entrado na casa do Bioni Center aqui no Instagram teu. Estou à tua disposição caso precise mais, Anderson. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço aí e vamos tocar junto. Logo, logo todo mundo sai dessa daí. Né? Certeza. Um grande abraço para ti e para os teus seguidores. Obrigado, abraço a todos também pela participação, pelas perguntas. Agradeço e estou à disposição de vocês aqui também, tá bom? Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço. Tchau. Esse